Rute, porém, respondeu: não insista para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Aonde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o bem que lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de falar nisso. Assim as duas mulheres seguiram viagem até que chegaram a Belém. Entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: não é essa Noemi? Respondia-lhes ela: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez voltar. Por que me chamareis Noemi? O Senhor testificou contra mim, o Todo-Poderoso me afligiu tanto. E foi assim que voltou Noemi da terra de Moabe, e com ela Rute, sua nora, a Moabita, chegaram a Belém no princípio da colheita da cevada. Diga amém. Coloque a mão no seu coração e feche os seus olhos. Espírito Santo, nós queremos dizer que o Senhor tem total liberdade nas nossas vidas para falar aquilo que está no seu coração. Pai, o Senhor falou tanto comigo através dessa palavra. Eu peço que o Senhor venha também falar com essas mulheres, que o Senhor venha revelar-se a elas, Pai, e que elas possam compreender a tua boa, perfeita e agradável vontade, e que elas possam, Senhor, ter respostas nessa noite que elas têm buscado do Senhor. Em nome de Jesus, nós te exaltamos. Que o Senhor tenha primazia neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amadas, então nós estamos aqui diante da história real. Isso não é novela, ok? É a história real de duas mulheres, Noemi e Rute. Elas tinham em comum, além de serem da mesma família, o fato de terem passado por uma tragédia juntas. Noemi perdeu o esposo e logo depois, um tempo depois, perdeu os dois filhos, Malom e Quilion. Rute era casada com um deles. Rute perdeu o seu esposo. Elas estavam morando em uma terra que não era a terra dos seus pais, não era a sua terra. Elas foram ali devido a uma circunstância da vida. Elas estavam ali por um período nessa terra chamada Moabe. Essa história se deu no período de Juízes. Era um período, amadas, em que o povo tinha se afastado de Deus. E com isso a terra havia se tornado estéril. Então, o que aconteceu? A família dela, né, o esposo de Noemi, Elimeleque, ele saiu, né, de Israel e foi para Moabe em busca de alimento. Mas eles eram uma família que servia ao Senhor, amém? Temente a Deus. Chegando lá, os seus filhos se casaram com duas moabitas, Orfa e Rute. Mas eles não esperavam que acontecesse isso. Essa mulher não esperava que acontecesse isso. E infelizmente aconteceu. Ela perdeu o seu esposo. Ela perdeu os seus dois filhos. E o que sobrou a ela, querida, foi a ideia, a grande ideia de voltar para Israel. Porque uma mulher naquela época era complicado sem o seu esposo, sem estar casada, sem estar com a sua família. Não restava muitos meios de sobrevivência para ela. Então, depois que ela perdeu o seu esposo, os seus dois filhos, então ela falou: eu vou voltar para Belém, eu vou voltar para Israel. E foi essa decisão que ela tomou. E nesse momento, ela decide voltar, né? Porque não tinha praticamente nenhuma situação pior do que ser viúva naquela época. Então ela decide voltar. E naquele momento, né, ela viu ali as duas noras delas, quiseram ir com ela. Mas ela falou assim: não, vocês não podem ir comigo, porque eu não tenho mais condições de oferecer para vocês um outro filho. Porque era normal, naquela época,
né, quando morria, quando falecia, né, o filho, né, de uma mulher, se ela tivesse outros filhos, ele se casava com a viúva. Então era totalmente normal essa situação. Então ela falou, ainda que eu tivesse, vocês iam, como ter filhos? Vocês iam esperar, né, engravidar, o filho nascer e casar com eles? Então era algo inconcebível. Ela falou assim, voltem, vocês têm condição de recomeçar a sua vida, vocês têm condição de voltar lá para a casa da mãe de vocês, né, encontrar um esposo, né? Não, vai ser muito amargo para mim saber que eu já estou numa situação difícil, eu ainda vou ter que, né, levar vocês comigo, não vou poder oferecer nada de bom para vocês, eu não tenho o que oferecer, vai ser muito amargo para mim. Então naquele momento ali, nós vemos que órfão, né, embora amasse a sua sogra, decidiu voltar. Mas nós vemos a atitude de uma mulher diferenciada. Nós vemos que essa mulher, ela teve uma visão diferente. Essa mulher, ela entendeu. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? A história dessas duas mulheres, né? Tão lindas, né? Então, nós vemos que Noemi havia abençoado elas para voltar para sua família. Mas Ruth decidiu ser um instrumento de bênção na vida da sogra dela. Ela decidiu ser um instrumento de cura na vida da sogra dela. Ela teve uma atitude que veio se tornar instrumento de cura, de trazer alegria novamente para a vida da sogra dela. Então, amadas, a primeira coisa que eu quero aqui destacar para você é que o nosso relacionamento com Deus nos leva a receber dele aquilo que nós precisamos. Embora Noemi tivesse passado por essa situação difícil, ela era uma mulher temente a Deus. Ela era uma mulher que tinha um relacionamento com Deus. E nesse momento difícil, nós vemos que Deus, ele preparou uma pessoa especial para ser instrumento de cura na vida dela. Ela preparou uma pessoa especial para ser instrumento de bênção. Quando nós temos um relacionamento com Deus, Deus prepara as pessoas para estarem do nosso lado. Deus não nos deixa só, amém? Deus não nos deixa só no meio das nossas lutas. Nós vemos em Ruth 1, 15, 17, nós lemos, né, no momento onde Ruth fala, olha, não me inste para que eu te abandone, minha sogra, e deixe de te seguir, porque aonde quer que tu fores, eu irei. Aonde quer que tu pousares, ali eu repousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. É muito forte isso. É muito forte, amadas. Sabe, uma mulher falar isso para o seu marido, para o seu futuro marido, já é forte, amém? Imagine falar isso para uma outra mulher, né, sem malícia, amém? Né, falar com um coração puro, né? Então, essa música, ó, esse trecho, né, me lembra uma canção que quando eu me casei, eu cantei para o meu marido e ele cantou para mim, né? Nós cantamos um para o outro. Então, quando nós nos casamos, tinha uma música, provavelmente quase ninguém vai conhecer, que já faz pouco tempo, né? Alguns aninhos. Uma música do Asaf Borba, que fala: para onde tu fores irei, onde tu repousares, repousarei. O teu Deus será o meu Deus, o teu caminho meu será. Nesse dia de alegria, eu te dou o meu coração e repouso os meus sonhos em tuas mãos. Eu cantei para ele, ele cantou para mim. Foi tão lindo, gente. Quem conhece essa música? Alguém conhece? Gente. Glória a Deus.
Então, vai fazer 2 décadas, né? Ainda não fez, né? 18 aninhos, vai fazer mais uma música muito linda. Mas, gente, pensa bem. Isso foi uma nora dizendo para sua sogra. Gente, eu sou muito abençoada porque Deus me deu uma sogra de excelência. Eu e pastora Maria só temos todos os dias da nossa vida a levantar nossa mão para o céu e agradecer porque Deus nos deu uma sogra e um sogro de excelência. Minha sogra é um instrumento de cura na minha vida. Meu sogro é um instrumento de cura na minha vida. Quando eu e meu esposo viemos aqui para o Acre, queridos, nós éramos sozinhos aqui nessa terra. Não conhecíamos ninguém. Meu esposo ainda trabalhava fora. Então, ele ainda tinha, né, contatos, né, com outras pessoas. Mas pensa bem, eu, né, uma menina, acabar de casar, né, aquela alegria do casamento, mas longe da minha família. Longe de toda a minha família. Então, eu me sentia muito sozinha. Meu sogro e minha sogra deixaram, né, eu morava em Porto Velho, vieram morar no Acre. Né, e foi uma bênção, porque meu sogro foi verdadeiramente como um pai para mim. E a minha sogra como uma mãe. Então, eu só tenho a agradecer a Deus pela vida deles. E eu quero dizer que Deus, Ele coloca pessoas na nossa vida, nos momentos que nós precisamos, amém? Quando nós tememos o Senhor, quando nós amamos o Senhor, nós precisamos estar atentas para essas pessoas que Deus coloca em nossa vida, para que nós venhamos valorizar essas pessoas. Então, eu quero dizer que Deus, Ele levanta pessoas, prepara pessoas para ser instrumento de bênção na nossa vida, para serem refrigério nos momentos que nós necessitamos, quando nós servimos ao Senhor. Eu quero dizer para você, minha querida, que está aqui nessa noite, que talvez tenha se sentido sozinha, eu quero dizer para você que Deus não se esqueceu de você. Deus, Ele não se esqueceu de você. Ele sabe muito bem a sua dor, Ele sabe muito bem o que você está passando. E eu quero dizer para você, olhar ao seu redor. Olha ao seu redor. Possivelmente Deus já colocou pessoas próximas de você para serem instrumento de bênção, para serem instrumento de cura na sua vida. Mas será que estamos percebendo? A minha pergunta é essa, você está percebendo as pessoas que Deus tem colocado ao seu lado? Às vezes a gente está esperando uma pessoa perfeita, mas eu quero dizer para você que não vai ter aqui na terra a pessoa perfeita, só no céu, amém? Lá no céu vai ser uma perfeição total. Então talvez essa pessoa que está perto de você, próxima a você, ela é imperfeita, mas ela é uma bênção na sua vida. Talvez essa amada que trouxe você nessa noite aqui, para essa reunião, saiba que essa mulher que te convidou, Deus, Ele quer colocar ela para ser instrumento de bênção na sua vida. Você, ei, discípula, a sua discipuladora, ela é instrumento de bênção na sua vida. Deus levantou ela para ser um instrumento de cura na sua vida. Precisamos perceber e valorizar o que Deus coloca do nosso lado. Porque, amadas, tudo aquilo que a gente despreza, a gente perde. Tudo que a gente despreza, a gente perde. Esaú desprezou a sua primogenitura e ele perdeu. Se você vê na Bíblia, toda vez que tem desprezo, existe uma perca depois. Não despreze as pessoas que Deus coloca do seu lado. Talvez Deus colocou pessoas ali na sua família que tem tentado te ajudar. Mas às vezes a gente quer perfeição. Então, eu quero que você peça para o Senhor: Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu possa perceber as pessoas que o Senhor tem enviado como instrumento de bênção. E que eu possa valorizar essas pessoas e me relacionar com elas. Para que eu possa ser curada e também trazer cura, amém? Amém? Porque em todo relacionamento, um traz cura para o outro. Em todo relacionamento saudável. Não é só a discipuladora que é instrumento de cura na vida do discípulo. A discípula também pode ser um instrumento de cura. Nós estamos aqui vendo a história de uma mulher e da sua nora. Aqui Ruth, ela é como uma mentora na vida de... Noemi é como uma mentora na vida de Ruth.
Sabe por quê, amadas? Porque Ruth conheceu o Deus de Israel através de quem? Ruth era moabita. Moabita era um povo pagão, era um povo que não servia a Deus, era um povo que adorava outros deuses. E Ruth serviu a Deus, começou a amar a Deus por causa da sua sogra e do seu sogro. Imagina, eu fico imaginando, gente, porque eu leio a Bíblia e eu fico, eu entro, começo a entrar na história. E fico imaginando ali, elas sentadas ali, naquele tempo não era como hoje, não tinha essa tecnologia, celular, televisão. Então elas ficavam ali conversando, contando a história dos seus antepassados. E é muito normal na cultura judaica, as pessoas passarem tudo aquilo que os seus antepassados, toda a vivência dos seus antepassados, para as suas gerações. Então é isso que Noemi deveria fazer com Ruth, contar. O Deus de Israel, foi aquele que tirou o povo do Egito, libertou com mão forte, enviou as 10 pragas. Faraó teve que mandar o povo sair, porque estava terrível o negócio no Egito, porque ele não liberava o povo. Deus abriu o mar vermelho, sustentou o povo no deserto. E eu imagino que Ruth deveria ficar maravilhada com aquelas histórias. E Ruth conheceu o Deus de Israel através da vida de Noemi. Então aqui a Ruth era a mentora, mas nesse momento, amadas, as duas haviam passado por uma tragédia. Nesse momento, a Noemi falou assim: eu estou amargurada. O meu nome não é mais Noemi, não me chame mais Noemi. O meu nome é Mara. O meu nome é amargura. Porque ela estava muito ferida na sua alma. Porque ela estava passando por uma situação muito terrível, muito triste. E ela ficou ferida. Mas ela continuava sendo uma serva de Deus, amém? Porque ela tomou uma decisão muito importante. Ela decidiu voltar para a casa do pão. Belém. A Bíblia fala assim que ela decidiu ir para Belém. Belém significa casa do pão. Então ela estava saindo de uma terra estranha, de um lugar onde não servia a Deus. E ela voltou para a casa do pão. E ela foi para a casa do pão, onde ela sabia que ali Deus traria uma resposta para a vida dela. E a sua nora, que decidiu ser instrumento de bênção na vida dela, falou: Nananina, não, eu vou contigo. Eu quero dizer que só a morte poderá me separar de ti. Gente, o que é isso? O que é isso? Que percepção que Ruth teve. Ela sabia que seguindo a sua sogra, ela também estava permanecendo em Deus. Porque a sua família não servia a Deus. Ela voltar para a sua família também significava ela voltar para os seus costumes antigos. Ter um marido que não servia a Deus. Então ela pensou: eu prefiro correr o risco e ficar com a minha sogra, porque ela é uma serva de Deus. Porque eu sei que ela tem da vida de Deus para passar para mim. Eu quero continuar servindo a esse Deus. O teu Deus será o meu Deus, ela falou. O teu caminho, o meu será. Que lindo, que percepção. E nesse momento ali, a sua sogra, imagina, gente, ela ia voltar sozinha. Agora ela já estava voltando acompanhada para a sua terra. Então o coração dela começou já a ser consolado, amém? Amém? Então com certeza Noemi transmitia afeto para Ruth e para Orfa, porque senão elas não queriam voltar com ela, né? Com certeza ela transmitia da vida de Deus, transmitia amor, e Ruth estava decidida, amém? Se Ruth tivesse feito como a sua cunhada Orfa, com certeza, amadas, nós sequer saberíamos quem seria Ruth hoje. Quem seria Ruth se não tivesse tomado a decisão certa? Então Ruth tomou a decisão certa. Ela decidiu abençoar a vida da sogra dela, mas ela também foi abençoada. Porque a vida dela seria insignificante se ela tivesse decidido voltar atrás, voltar às práticas antigas, voltar aos costumes antigos. Amém? Quem está me entendendo, diga aleluia. Sabe, amadas,
Nós podemos escolher, assim como Ruth, ser bênção na vida das pessoas. Nós podemos escolher todos os dias ser canal de bênção na vida das pessoas. Começando no nosso lar. Podemos escolher ser bênção na vida do nosso esposo todos os dias. Mesmo que, ainda que, mesmo se ele não haja como a gente gostaria. Podemos escolher ser bênção na vida da nossa sogra, do nosso sogro, do nosso pai, da nossa mãe. Mas às vezes não. Podemos escolher. É uma escolha, amém? Independente das circunstâncias. Podemos escolher ser canal de bênção na vida das pessoas. Porque, amados, destilar amor, destilar bondade, destilar generosidade sobre a vida do nosso próximo, sobre a vida de quem está ao nosso redor, isso é agradável ao Senhor. Isso traz bons resultados na nossa vida, amém? Levanta a mão para o céu e fala assim: eu escolho ser bênção na vida das pessoas que me cercam. Se isso é verdade, dê um aplauso ao Senhor. Então, amadas, a fé não é um sentimento. Noemi poderia ter ficado lá arrasada. Eu vou morrer aqui em Moabe mesmo, porque Deus se esqueceu de mim. Mas ela falou: eu vou voltar para a casa do pão. Eu vou para lá, porque lá Deus vai me abençoar. Porque lá Deus pode fazer alguma coisa na minha vida. A fé é a certeza, amém? Então, essas mulheres mesmo que feridas na alma, voltaram para a casa do pão, foram para a casa do pão. Amadas, parece coincidência, mas nós que servimos ao Senhor sabemos que nada acontece por acaso, amém? Nada acontece por acaso. Veja bem, essas mulheres passaram pela pior estação da vida que uma pessoa podia passar. Por um inverno muito rigoroso. Por um tempo muito difícil. Por um momento muito complicado. Mas elas chegaram em Belém. Elas chegaram na casa do pão. No tempo da colheita das cevadas. Isso não é coincidência, amém? Porque em tudo Deus tem um propósito. Quando elas chegaram em Belém, estava na primavera. Porque a colheita da cevada acontecia na primavera. E até hoje a primavera representa o quê, queridas? Um tempo de esperança, um tempo de abundância. E foi nesse tempo que a história dessas duas mulheres começou a ser mudada. Foi aí que a história delas começou a ter uma reviravolta. Eu quero dizer, minha amada, quero dizer para você, minha irmã, que ainda que você esteja passando por um tempo difícil, ainda que você esteja passando por um inverno, acredita, confia, espera no Senhor, porque esse tempo vai mudar. Porque a estação vai mudar. Você vai entrar no tempo de esperança, no tempo de abundância, no tempo de prosperidade, no tempo da vitória de Deus sobre a sua vida. Quem crê aqui, diga eu creio e dê um aplauso ao Senhor. Relacionamentos que nos curam são aqueles movidos pela intenção de dar, de servir e não de ser servido. Nosso maior exemplo foi o próprio Jesus, amém? Que veio para nos servir, que veio para servir a humanidade. Ele serviu de perto os seus discípulos, ele servia as multidões, curava, ensinava a palavra, discipulava em todo o tempo. Chegou até mesmo a lavar os seus pés. A sua morte foi o maior exemplo de amor e de serviço. Jesus veio para servir. Amém? Queridas, a atitude de servir com amor leva as pessoas a serem curadas. Quando servimos com amor, pessoas são curadas. Amém? E quando chegaram em Belém, Ruth
Ao invés de ficar dependendo de Noemi, ao invés de chegar assim, bom, cheguei aqui, não conheço essa terra, não conheço esse povo, vou esperar para ver o que acontece, né? Eu acompanhei ela já, agora ela tem que dar um jeitinho, né, para a gente poder sobreviver. Não, amadas. Ruth não ficou lá sentadinha, né, deitadinha na rede, não. Ela foi para o serviço, ela procurou saber o que ela podia fazer. Ela foi para o campo, ela foi lá recolher as espigas que caíam no chão. Porque naquela época era lei em Israel que durante a colheita, os homens que estavam ali colhendo, fazendo a colheita, né, as espigas que caíam no chão não deveriam ser catadas. Essas espigas eram para os pobres, então era lei, era um direito dos pobres, né, era assegurado em lei. Então Ruth ficou sabendo disso e falou, opa, é isso que eu vou fazer. Eu vou lá para os campos, né, e eu vou, né, aproveitar a oportunidade, toda a espiguinha que cair lá, eu vou colocar na minha sacolinha e vai ser, né, a subsistência por enquanto minha e da minha sogra. Então nós vemos aqui como essa mulher se esforçou. Como Ruth se esforçou em servir. Amém? Servir a sua sogra. Ela não ficou esperando o milagre cair do céu. Sabe, amados, porque a gente espiritualiza muitas coisas, mistifica muito. Ah, Deus manda um milagre do céu enquanto eu estou aqui sentada, sem fazer nada. É preciso atitude, amém? Deus abençoa, mas nós temos que ir atrás. Nós temos que correr atrás. Orar, acreditar que Deus vai abençoar, mas temos que ir atrás também. E foi isso que Ruth fez. Ruth foi atrás. Ela tomou iniciativa. Aquilo que ela podia fazer, ela fez. Então, quando Ruth saiu ao campo, Deus proveu tudo para ela. Quando ela se moveu, Deus moveu os céus a favor dela, amém? Porque quando você se move, amadas, Deus move os céus a teu favor, amém? Então, por isso nós não podemos parar. Não podemos ficar isolados em nossa dor, em nosso sofrimento. Temos que ir adiante. Temos que fazer aquilo que está ao nosso alcance. Aquilo que a gente pode fazer. Porque quando nós fazemos o que nos é possível, Deus trabalha para que o impossível aconteça na nossa vida, amém? Glória a Deus. Quantas aqui precisam de que algo impossível aconteça na sua vida? Levanta a mão. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero declarar, minha irmã, que Deus é aquele que trabalha em favor dos que confiam nele. Eu quero dizer que Deus está trabalhando na sua causa. Eu quero dizer que se você fizer a parte que te cabe, o milagre vai se manifestar. O impossível de Deus vai se materializar na sua vida. Você vai ver o teu milagre diante dos seus olhos. Amém? Você crê? Dê um forte aplauso a Jesus. Ruth, olha, gente, não existe coincidência, existe Jesuscidência, amém? Ruth, ela foi parar exatamente no campo de um parente do marido de Noemi. Ela foi parar no campo de Boaz. Hoje a gente sabe quem é Boaz, amém? Quem conhece a história. Mas ela lá sabia quem era Boaz. Ela lá sabia. Ela só se dispôs. Ela só foi fazer aquilo que ela podia fazer no momento. Então ela foi lá. E quando esse homem viu Ruth, gente, Ruth já era conhecida e ela nem sabia. Sabe quando você chega num lugar, as pessoas olham para você, olha, aquela fulana. Quando, né, é bom quando as pessoas falam, né, de bom, né, sabem coisas boas a nosso respeito, né? Então, eu imagino que era esse burburinho que estava rolando lá por Belém. Porque Boaz já sabia. Então, quando ela chegou ali, ele perguntou, né, para os seus trabalhadores, quem é essa mulher, né? Ela estava lá catando, né, as espigas do chão. Falou, essa é a Ruth, nem te conto, Boaz. Essa é a Ruth, a nora de Noemi. Ah, aquela bem-aventurada, que moça bondosa, que moça abençoada. Meu Deus, que atitude linda que essa mulher teve com a sua sogra. Gente, quando nós fazemos, quando nós demonstramos atos de bondade, atos de generosidade, eu quero dizer que isso constrói um memorial diante de Deus, amém? E diante também das pessoas. Porque as pessoas nos conhecem pelo nosso testemunho.
Eu estava conversando com uma discípula, ela contando, apóstola, tem, né, as pessoas respeitam ela convida, as pessoas vêm para a célula, mas todo mundo vê o testemunho dela no trabalho, como ela se comporta, como ela age. Sabe, amada, se no seu trabalho você tem um testemunho, se você ali faz aquilo que é o correto, se você trata as pessoas bem, as pessoas vão ter um respeito por você. Mas tem pessoas que não dão testemunho, aí fica difícil Deus abençoar. Aí convida para a célula, as pessoas falam, ixi, ser crente que nem essa aí, ó, tô fora. Se tivermos um testemunho, as pessoas vão querer vão querer viver aquilo que nós estamos vivendo em Deus. Amém? Elas vão querer esse estilo de vida. Se nós tivermos um testemunho. Vamos para frente. Então, quem planta doçura, quem planta o amor na vida do próximo, colhe o favor de Deus. Amadas, Ruth plantou bondade, ela plantou generosidade. E agora nós vamos saber o que aconteceu na história dessa mulher. A Bíblia fala assim que os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra. Fala assim, os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra. Lá em Jeremias 32:19 fala que os olhos do Senhor observam todo o comportamento dos seres humanos, a fim de retribuir a cada pessoa segundo a sua atitude, segundo merecem os seus atos. Forte isso, não é verdade? Então não é só orar e Deus abençoar, não. É preciso ter uma atitude. É preciso cumprir princípio. Não adianta a gente ficar orando, Deus abençoa, mas se a gente não vive os princípios, minha irmã, Deus, Ele responde. Deus, Ele reage às nossas atitudes. Amém? Amém? Então, Ruth, ela plantou amor, ternura, ela plantou doçura na vida da sua sogra. E isso chamou a atenção de Deus. Deus já tinha preparado algo extraordinário para essa mulher. Ela nem sabia, mas os céus já estavam conspirando a favor dela. Eu quero dizer para você, minha irmã, que todo o ato de bondade, de generosidade que você fizer na direção das pessoas, que isso não passa despercebido aos olhos do Senhor, amém? Os céus conspirarão ao seu favor e você vai colher de Deus bondade, prosperidade e vitória em nome de Jesus. Diga, eu creio, e dê um forte aplauso a Jesus. Sabe, amadas, Ruth estava ali só com a intenção de trabalhar, só com a intenção de servir, mas ela foi surpreendida com o favor de Deus. Minha irmã, e quando o favor de Deus vem sobre a nossa vida, ele supera toda a expectativa humana. Porque Deus, minha irmã, meu Deus, a nossa medida, minha irmã, é assim, pequenininha, mas a medida de Deus é recalcada, sacudida, transbordante, amém? Então Deus supera nossas expectativas. Boaz descobriu que aquela mulher era aquela moça moabita que acompanhou a sua sogra. E aí o coração dele se encheu de o quê? Compaixão, de admiração por aquela mulher. Ele pegou e deu ordem aos seus servos, olha, é o seguinte, vocês vão lá e dê tudo que ela precisa. Coloque mais espiga no saco dela, cuida dessa mulher. Ele ficou preocupado com ela. Lá em Ruth 2:8 fala assim, Ruth 2, do 8 ao 16, fala assim, já caminhando para o final, tá bom, amadas? Então disse Boaz a Ruth, ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem. Tendo tu sede, vai aos vasos, bebe os que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou em terra e disse, porque eu achei graça em teus olhos, para que você faça caso de mim, sendo eu uma mulher estrangeira. E respondeu Boaz e disse, bem se me contou tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido. Tu deixaste pai, deixaste mãe, deixaste a terra que nasceste, e vieste para um povo que não conhecia. O Senhor retribua o teu feito, te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E disse ela, ache eu graça em teus olhos, meu Senhor, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. Meu Deus, meu Deus. Gente, Deus já estava preparando tudo, ela mal sabia que aquele homem
era um homem que Deus estava preparando para ser o esposo dela. Ruth ficou admirada. Meu Deus, como é que pode você demonstrar bondade para mim? E ele falou assim, eu estou sabendo de tudo. Eu quero dizer, minha irmã, que Deus já está sabendo de tudo, amém? Porque tudo que você fizer para agradar o Espírito Santo de Deus, todo ato de bondade que você tiver na direção das pessoas, tudo está aqui, ó, diante dos olhos do Senhor. Então, minha amada, é tremendo, é tremendo. Aí, sendo já a hora de comer, tá, eu vou pular essa parte, para a gente ir já para o final. Então, amadas, Ruth foi surpreendida pelo Senhor. Mas não foi apenas com a provisão financeira. Aí, naquele momento, as portas estavam sendo abertas, amém? No nosso clichê evangeliquez, a gente diria, né, que ela estava sendo, né, prosperando financeiramente. A prosperidade financeira havia chegado, né, à casa dela. As portas haviam sido abertas. Mas não foi só isso. Deus estava providenciando para ela prosperidade emocional, cura na alma dela. Deus estava providenciando para ela prosperidade familiar, provisão familiar. E ela nem sabia, mas Deus já estava trabalhando em favor dela, amém? Boaz, ele era um homem de caráter íntegro, presta atenção aqui, ó. Inteligente, bem-sucedido, generoso, sensível aos necessitados, e era um dos parentes habilitados para ser um remidor da família de Noemi. Essas características estão boas para um homem? Sim ou não? As solteiras aqui, gostariam de homens casar com homens com essas características? Sim ou não? Tem solteira aqui? Tá bom essas características, irmãs? Amém? Temente a Deus, né? Faltou dizer aqui. Caráter íntegro, inteligente, bem-sucedido, generoso, né? Sensível aos necessitados. Olha, ele era um partidaço. E Ruth nem sabia da situação. Mas Deus já estava preparando esse varão para a vida dela. Olha que tremendo. Então, não vai dar tempo de eu explicar o que era o parente remidor. Mas assim, só para você ter um pouquinho de entendimento, o parente remidor era aquele que se oferecia para assumir a responsabilidade pela preservação da família. Então, Boaz, ele era um parente remidor. O que acontecia? Como eu falei, as viúvas ficavam desamparadas. Então, a não ser que ela tivesse um remidor, no caso, quem ia querer casar com Noemi, gente? Ela já era uma senhorinha, amém? Não podia mais ter filhos. Se ela chegasse sozinha em Israel, provavelmente ela ia ficar desamparada, porque a herança do marido, qualquer coisa que eles tivessem, qualquer terra, não podia passar para ela. Somente para homens, somente para, se ela tivesse um filho do sexo masculino ainda vivo, para as mulheres não. O negócio era meio complicado para as mulheres naquela época, mas enfim. O que eu quero dizer é que Deus providenciou que Ruth acompanhasse Noemi. Chegando lá, Deus providenciou, né, um casamento de excelência para Ruth, amém? Para Noemi não, para Ruth. Né, o Boaz, um partidaço, um homem de Deus. Né, então, eles fizeram lá tudo conforme a lei. Né, a Ruth, a Noemi, ela deu um conselho, né, para sua nora, de como que as coisas deveriam ser feitas, e Ruth foi lá e obedeceu mais uma vez, seguiu os conselhos da sua sogra, né? Então, vamos passar essa parte, para a gente chegar no final. Enfim, né, Deus planejou tudo, né, e chegou o momento em que Boaz, né, assumiu, né, disse que queria casar com Ruth. Imagina, gente, a alegria dessa mulher. Gente, eu fico pensando, como essa mulher deve ter saltado de júbilo, né, dado brado de alegria, né, quando ela foi ali pedida, né, em casamento, quando ela ficou sabendo que ela ia casar, que Deus havia preparado um esposo de excelência para ela. E aqui, né, é no momento em que os anciãos, porque Boaz era um homem temente a Deus, amém? Então ele levou toda a situação, né, porque tinha todo um protocolo, amém? A gente vai pular essa parte para não prolongar mais, mas tinha todo um protocolo, né, levou diante dos anciãos, e olha só a bênção que ele recebeu, que eles receberam para se casar, Ruth e Boaz. Porque, queridos, a questão da bênção era algo muito, extremamente valorizado em Israel. E até hoje é, amém? Então, eles receberem a bênção dos anciãos era muito importante. Lá no capítulo 4 fala assim:
E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas, o Senhor faça a essa mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e portas-te valorosamente em Efrata, e faz o teu nome afamado em Belém, e seja a tua casa como a casa de Pérez, pela descendência que o Senhor te dera a essa moça. Então ali ele recebeu palavras de bênção, foram abençoados, casaram debaixo de bênção, amém? Dos líderes daquela época. Então foi tudo assim muito planejado, muito preparado, muito abençoado. E para concluir, eu quero dizer que, porque Noemi perseverou no seu relacionamento com Deus, porque ela foi para a casa do pão, né? Porque Ruth, né, decidiu ser um instrumento de bênção na vida dela. Então, Deus, ele mudou a estação na vida dessas mulheres. E Deus trouxe um tempo de doçura na vida de Noemi e Ruth, amém? Então, aquela amargura que elas viviam, amadas, foi transformada em doçura pelo Senhor. O relacionamento delas com Deus levou a isso. A decisão de Ruth, né, de ser instrumento de cura na vida da sogra, de caminhar com ela, de ser bênção na vida dela. Para concluir, fala aqui em Ruth, capítulo 4, do 11 ao 17. Tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a sua velhice, pois a tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho, e o pôs no seu colo, e foi a sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e deram o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Então, amadas, eu quero dizer que Deus é aquele que muda tempos e estações. Essas mulheres saíram dessa estação de amargura para um tempo de doçura, amém? Nesse momento, né, de amargura, Deus colocou uma pessoa especial ao lado de Noemi, e ela foi um instrumento de bênção, e Deus, ele proveu todas as coisas para essas mulheres. O plano de Deus se concretizou na vida delas, e chegou o momento em que Ruth se casou com Boaz, e ela teve um filho. E olha só o que as mulheres ali, olha o burburinho, gente, nasceu um filho para Noemi, não é porque ela se tornou a ama. A ama, irmãs, é aquela que cuida, amém? Ela foi babá daquela criança, ela foi o quê? Aquela que cuidou do menino. Ele falou assim: ele será o teu refrigério na sua velhice, né? Então aquela criança nasceu, gente, imagina a alegria, né, dessa mulher. Não tinha mais expectativa, mas Deus fez com que ela pudesse ser avó e mãe também, né? Porque ela também cuidou do filho, amém? Né? Então a Bíblia fala assim que esse filho foi o restaurador da velhice de Noemi. Então Noemi saiu do inverno rigoroso e entrou no tempo da primavera, no tempo das flores florescerem, no tempo dela ter a esperança dela diante dos seus olhos concretizado, amém? Um milagre aconteceu na vida dessas mulheres. Então, que relacionamento lindo, amadas. Que relacionamento tremendo. Uma se tornou canal de bênção na vida da outra, né? É muito linda essa história. Esse filho, né? Elas não tinham noção, mas esse filho, ele entrou na linhagem do Messias, amém? Então, o filho de Ruth e Boaz, né? Que foi, né, Obed. A Bíblia fala assim que esse filho, né, ele é o pai de Jessé, que foi o pai de Davi, amém? Então olha o que Deus fez, gente. Uma mulher moabita, uma mulher, né, por causa da atitude dela, Deus fez com que ela entrasse para a linhagem do Messias. Que honra, amém? Ela não sabe, né, ela não sabe de tudo isso, mas hoje ela é lembrada, né, pela história, por causa da atitude dela. Eu quero dizer, minha irmã, que Deus, ele quer que você também entre na história. Deus, ele quer que você entre na história para fazer a diferença. Talvez você olhe para você mesmo e fale assim: mas olha a minha situação, olha o que eu estou passando, olha de onde eu venho, olha de onde é a minha família. Não importa. Para Deus não importa nada disso, amém? Deus pegou essa jovem, Deus pegou essa mulher, e por causa da atitude dela, ela entrou para a história. Ela fez a diferença. Eu queria que você se colocasse em pé, amém? Para a gente concluir.